Certa vez um pai de família, ele pegou a sua esposa e os seus 3 filhos e os levou para um parque de diversões que havia chegado em sua cidade. A alegria das crianças foi imensa. Elas passaram o dia todo brincando, aproveitaram todos os brinquedos, comeram bastante e se divertiram. Quando já estava chegando a noite, todos estavam cansados, aí o pai pegou os seus filhos e a esposa, entraram no carro e voltaram para casa. Quando eles chegaram em casa, o filho mais novo começou a reclamar que estava sentindo dor de cabeça. Então o pai, a mãe, melhor dizendo, ela foi lá e pegou um comprimido, um analgésico e deu para a criança. Mas mesmo assim a dor não passou e a dor começou a aumentar. Então, eles vendo que a criança estava cada vez pior, eles telefonaram para o médico que cuidava da família. Passado alguns minutos, o médico chegou e ele examinou aquela criança, o menino, e ele então falou: olha, o caso é muito grave, hein? Ele vai precisar desse remédio, eu não tenho esse remédio aqui, o senhor pega o carro agora, vai lá na farmácia, urgente, pede lá para o farmacêutico o remédio, mesmo que está fechado, ele vai abrir lá, ele mora do lado, e traz rapidamente, porque o caso aqui ele vai precisar desse remédio, senão ele vai ficar pior essa noite. Aí o pai, desesperado, pegou o carro dele e foi até a cidade novamente. Chegando lá, ele encontrou a farmácia, que era a única, e ela estava fechada porque já era tarde da noite, e ele bateu na casa do lado, que era a casa do farmacêutico. E ele passou então nas mãos do farmacêutico a receita do remédio. E o farmacêutico entrou lá, meio com sono, né? Entrou lá e pegou lá um frasco que ele julgava ser o remédio que estava escrito lá na receita do médico, e entregou na mão do homem. E o homem então entrou no carro e foi embora. Aí o farmacêutico, ele estava meio assim com sono, né? Tarde da noite. Aí quando ele acendeu a luz para ele olhar melhor, ele viu que ele havia cometido um terrível engano. Ao invés dele pegar o frasco de remédio correto, ele havia pegado um remédio fortíssimo, que se acaso fosse dado para a criança iria morrer. Aquele farmacêutico ficou desesperado. Ele não tinha o telefone da casa do homem, não sabia onde o homem morava e não tinha carro. E agora, o que queria fazer? Só que aquele farmacêutico, ele era um homem temente a Deus. O que ele fez? Ele caiu de joelhos e começou a suplicar. E começou a pedir a Deus, para Deus ter misericórdia. Que Deus fizesse alguma coisa, que aquele remédio não fosse dado para aquela criança, porque era um remédio errado. E ele acabaria prejudicando, até matando aquela criança. O desespero era muito grande, ele orou, ele clamou e pronto. Enquanto isso, o pai da criança estava no carro e de repente houve um estouro e o que aconteceu? O pneu do carro havia furado. Aí o pai da criança, apressado, desceu para trocar o pneu e deixou o casaco de lado, o casaco em cima do carro. E conforme ele estava trocando o pneu, o casaco caiu e aquele remédio todo se esparramou, caiu tudo na terra, não tinha mais como aproveitar. Aí o homem, após ter trocado o pneu, o que ele fez? Voltou de novo para a cidade. Aí quando ele chegou na cidade, bateu na casa do farmacêutico, ele estava acordado. Quando o farmacêutico viu aquele homem, ele já esperava até o pior. Já esperava que a criança devia estar pior. Mas, para sua alegria e para sua surpresa, o homem contou a história que o pneu do carro havia furado, ele havia perdido o remédio e ele havia vindo buscar outro remédio. O farmacêutico chorou de alegria, contou a história para o homem e o homem também ficou emocionado. E o próprio farmacêutico quis ir com o homem lá na casa dele para cuidar da criança. Chegando lá, deram o remédio correto para a criança e a criança, ela ficou boa. Minha amiga e meu amigo,
No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, está escrito o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aquele farmacêutico, na hora do desespero, ele clamou a Deus, e Deus deu o livramento para ele. Assim também, quando nós clamamos a Deus de todo o nosso coração, Ele sempre dá uma saída para os nossos problemas. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.